Olá, boa noite. Está no ar o ICL Notícias, segunda edição desta segunda-feira, dia 3 de abril de 2023. Confira agora os destaques do programa de hoje. 100 dias de Lula no poder. Estaremos à disposição. Líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, fala com exclusividade ao ICL Notícias, segunda edição. 90 dias de governo. Essa é a terceira reunião que Papo nós reto. fizemos. O presidente reúne ministros e manda um recado sobre a economia. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Vai faltar crédito no Brasil? A visão do economista André Roncalha. E ainda tem análise do mercado financeiro com Débora Maganha e a opinião de Chico Sá, César Calejón e Guga Noblat sobre os principais temas do dia. Se você peitar o PT... Olá, muito boa noite. Começa agora o ICL, segunda edição. Boa noite, César. Descansou bastante? Andou de skate? O que você aprontou esse fim de semana? Os dois. Descansei, curti bastante também. Boa noite, Rô. Boa noite, Chico, meu camarada. Boa noite, comunidade ICL. É um prazer estar com vocês. E aí, Chico Sá, boa noite. Boa noite, operantes na área. Vamos embora. Boa noite, comunidade. Deixa eu começar com uma tiradinha aqui, Opa! né? Porque confundiram o seu estado com cidade, né? Até onde sei, Pernambuco é um estado maravilhoso. Pernambuco, eu amo essa cidade, é? Deve ficar ali entre Olinda e o Recife, né? Mais ou entre menos Olinda por e o ali. Recife fica Pernambuco. Vamos dar uma olhada, vamos ver quem confundiu. Pernambuco aqui direto. Beijo, Pernambuco, eu amo essa cidade. Pernambuco aqui direto. Beijo, Pernambuco, eu amo essa cidade. Acho que os bonecos de Olinda não gostaram disso não, hein? Acho que nem os bonecos de Olinda. Acho que vai precisar estudar muito geografia para... Tá querendo ser candidato a presidente da República, tem que estudar um pouquinho, né? Porque até para vai sair no roteiro ali de campanha, vamos para aquela cidade de Pernambuco, o que é que o piloto vai dizer? Não, lá não tem aeroporto. Não vai dar. Vou ficar te devendo essa. Não dá para baixar lá não de avião, nessa cidade de Pernambuco. For Petrolina dá, for Recife dá, Caruaru também dá. Serra Talhada também vem, mas isso aí não. Ai, meu Deus! Boa noite, deixa eu chamar o Guga Noblat para nosso papo aqui, depois dessa tiradinha, né, esse tira-gosto de começo de série, segunda edição. Boa noite, Rô. Boa noite, boa noite, Calejão. Boa noite, Chico, e essa audiência maravilhosa. Bom, vamos lá, porque o apresentador José Luiz da Atena teve um encontro com o deputado federal e provável futuro candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, na casa de Boulos foi esse encontro. Só que uma parte da conversa vazou. Vamos ver um trechinho e a gente volta a conversar. Se você peitar o PT e nós sairmos candidatos, se você falar pro Lula, eu quero dar tendo um vice e sinto muito. Guga, eu vou jogar para você, porque a primeira pergunta que veio aqui à minha cabeça foi: quem gravou esse vídeo? Quais as intenções reais disso tudo, hein? Olha, junto ali deles estava o craque Neto e outros convidados para essa conversa que seria amistosa e que não seria, enfim, para se concluir nenhum pacto político. Tanto que o Boulos fica calado enquanto o Datena propõe formar essa chapa com ele, mesmo que a revelia do PT, dizendo que o PT teria que engolir essa chapa se o Boulos assim quisesse. O PT, obviamente, que não gostou de saber disso, mas tem gente no PT muito interessada em levar Boulos para o Partido dos Trabalhadores. A alternativa que atrai mais ao PT, já que eles têm um pacto firmado para apoiar o Boulos na eleição para prefeito daqui a 2 anos, seria que ele se candidatasse pelo PT. Veremos se eles conseguirão isso, porém hoje ficou uma rusguinha, né? Ele inclusive foi criticado por petistas da direção do partido, então ele criou uma certa rusga ao se encontrar com o Datena, ainda mais por conta do teor da conversa. Porém, a ponte está aberta, ali, está feita com o PT. Se ele quiser, ele se candidata pelo partido, veremos o que vai acontecer. Agora, veja, é um tipo de erro
que o Boulos, a meu ver, não pode se dar o luxo de cometer. Eu estou errado, tá? Essa é a minha avaliação. O que aconteceu aí não interessa ao Boulos em hipótese alguma. O Boulos é uma liderança extremamente sólida, que vem de uma base, que vem de um movimento do MTST e que não faz o menor sentido ele ser visto numa cena como essa, com cerveja, com cigarro em cima da mesa, com o Datena, que é uma figura no mínimo questionável, porque ganhou o protagonismo social que ganhou através de explorar a miséria humana, sobretudo das classes mais empobrecidas, demonstrando cenas de violência, as pessoas sendo assassinadas e todo tipo de miséria humana que você pode imaginar. Então é difícil entender qual é o cálculo político do Guilherme Boulos nessa ocasião. Me parece que tem duas possibilidades aqui, e aí eu estou especulando. Ou a equipe do Boulos achou que isso de alguma forma seria uma boa ideia, como quem diz, olha, existem outras pessoas que estão me sondando, o meu passe vai ser valorizado, então o PT também precisa me reconhecer nesse sentido, o que já estava posto. O PT já disse que sim. É o partido do presidente da República. Lula é a força política mais densa da América Latina. Já disse que sim. Entendeu? Então é uma boa ideia se meter com esse tipo de gente, Datena. Ah, mas o Datena não tem algum capital político junto a esse eleitorado? Até tem, mas é um cara que explora a miséria humana. O Guilherme Boulos vem ascendendo como uma pessoa que é capaz de defender essas classes mais empobrecidas numa luta social. Eu acho que é um equívoco tremendo, para encerrar minha fala, e no que diz respeito, não, mas era só uma conversa informal de amigos corintianos. Ora, o Boulos agora já é deputado federal. Não existe mais isso, não existe conversa informal de amigos. Tem que tomar muito cuidado onde e com quem você anda, porque isso pode ter um custo sério aí. Chico, vou passar para você, mas deixa eu ler o tweet que o Guilherme Boulos publicou e o Datena já respondeu. Vamos ver o Boulos primeiro? Olha só. Neste sábado, Datena, o craque Neto e eu nos encontramos com outros amigos corintianos a meu convite para um jantar no Campo Limpo. Uma conversa informal sobre futebol e política. Lamento profundamente que alguém tenha vazado uma conversa privada na tentativa de criar polêmica. E o Datena já respondeu, abre aspas aqui o que ele disse, olha, canalha. Ele negou acordo e criticou o vazamento da conversa, Chico Sá. Pô, mas ele chamou esse canalha, quem é? É pro Boulos? Ele está dizendo que o Boulos é um canalha? Deixa eu ler aqui, mas eu entendi que o canalha foi para quem filmou, para quem gravou e vazou o vídeo. Isso é muito estranho, né, Chico? As pessoas comprou não sabem quem é que está filmando ali? Não, e tinha muito pouca gente, um encontro de muita pouca gente. Aliás, não tinha jogo do Corinthians sábado nenhum, o Corinthians está sem jogar. Tem mais isso. Eu achei que era para ver o jogo. Quem vazou nessa hora que o PT está quase fechando, não fecha com o próprio bolo candidato pelo próprio PT ou não, sabe? A pergunta é, a quem interessa vazar isso nessa hora, né? No mínimo, queria criar um constrangimento, queria criar uma confusão. Eu achei muito mais sincero o post do Boulos, que está tomando sua Coca-Cola quente ali, diante de uma torta, que eu não sei se é a cena parece a do Bolsonaro tentando ser simples, né? Ali, mas eu acho que o Boulos chamou ali por um papo amigo e tal, e acabou caindo numa enrascada. Eu duvido que tenha sido o Boulos que tenha vazado esse vídeo nessa hora que se discute a entrada dele no PT. A meu ver, interessava muito mais não vou dizer que é o Datena, mas quem estaria o acompanhando ali no entorno, interessaria muito mais a ele vazar para criar uma confusão na esquerda. Aliás, todo dia tem uma confusão na esquerda, e a esquerda quebra o pau lá nas redes sociais. Enquanto isso, a extrema-direita se une e tal para a própria eleição de 2024. Então, eu creio que parece-me mais uma coisa que partiu do entorno do Datenão ali para jogar um fogo, jogar uma confusão no meio da esquerda. Pô, interessa demais a direita, interessa demais ao Datena que todo ano lança um ensaio de candidatura.
Não sei o que é que ele faz, se negocia esse apoio ou não, isso eu não tenho essa informação 100%, mas toda eleição, vai ser candidato, vai ser senador, vai ser governador, vai ser prefeito. Agora ele está candidato a prefeito pelo PDT, aí já propõe essa coisa com o Boulos. Acho que o interesse do Datena é criar confusão na parada. Eu entendi aqui, canalha para quem vazou o vídeo. Então, a seguir cenas dos próximos capítulos. Esse canalha, aliás, reforça mais ainda que pode ser da turma dele quem vazou. E veja o tipo de coisa no qual o Boulos se vê envolvido, entendeu? Que fica esse tipo de coisa, canalha, mas quem é canalha? A pessoa gravou o vídeo, mas vocês não viram quem estava gravando o vídeo? O fato aqui é que essa situação não serve para absolutamente nada para o Boulos. Tá certo. Guga. E a ironia é que quem saiu hoje em defesa do Boulos ir para o PT foi o Gilmar Tato, que na eleição passada para prefeito disputou contra o Boulos, não queria e não deixou que o PT firmasse uma aliança com o PSOL e apoiasse o Boulos, quis sair candidato, teve uma votação pequena e acabou não indo para o segundo turno. O Boulos foi, mas enfim, o Gilmar Tato agora é uma das vozes mais ativas dentro do PT para tentar construir essa parceria, para fazer com que o Boulos se filie ao PT. E a crítica que o Boulos sofreu, que eu citei mais cedo, foi da secretária nacional de Planejamento e Finanças do PT, a Gleide Andrade. Ela falou: como o mundo mudou, hein? Quem diria? Guilherme Boulos com Datena, num jantar onde o cardápio era o PT e o Lula. Vexame pior é o Boulos tentar explicar o inexplicável. Para mim, vale o máximo. A emenda ficou pior que o soneto. Ela publicou isso. Eu não acho, eu acho que exagero dela, desse comentário. O Boulos não se compromete em momento algum, ele escuta ali na cordialidade. Isso também a gente não pode exagerar e achar que o Boulos pode ter errado nessa escalação desse encontro, nessa conversa e tal. O encontro de corintianos, segundo ele. Dá margem, mas esse aqui é o problema. A dirigente do PT dizer que daí me parece exagerado. Exagerado, porque ele ouve ali com cordialidade, como você está conversando com qualquer pessoa. Em momento algum ele vai falar do PT, em momento algum ele ensinou. Ele está muito tranquilão com a sua Coca-Cola quente ali, na boa, na moral, sem falar mal de ninguém, sem também. O erro pode ter sido bolar esse já encontro. Aceitar, Mas ele ficou mudo, ficou tranquilo, ficou cordial, ele ouviu, como quem está conversando com qualquer pessoa, fosse da Atena, fosse um vizinho. Assim, você não pode incriminar Boulos pelo momento da conversa. Hora nenhuma ele dá corda, ele está na dele ali. Só um detalhe, né? Coca quente cai mal pra caramba. Mas tudo bem. E saiu hoje no site do Estadão o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, deve dizer à Polícia Federal, na próxima quarta-feira, que foi Bolsonaro quem ordenou que ele tomasse as medidas necessárias para reaver o conjunto de joias femininas apreendidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Cid depõe na mesma data de Bolsonaro. O que temos aqui preciso me salvar, né? Claramente, pelo menos se ele falar o que disse ao Estadão, vai passar a bola, né? Para o ex-presidente. E me parece que se produziu uma dinâmica, isso foi anunciado, que o que a Polícia Federal faria agora, daqui a 2 dias, é colocar 10 pessoas em salas separadas e produzir um processo de verificação ali, de coletar mesmo, de dados, depoimento, né? Simultaneamente. A gente já tinha comentado aqui em outra ocasião, é muito difícil. O problema não é mentir, o problema é sustentar uma mentira. Quando você tem 10 pessoas que estão envolvidas nessa mentira e naturalmente cada uma dessas 10 pessoas vão tentar se livrar da culpa, porque a culpa existe. Sim. Efetivamente alguém cometeu algum erro e isso vai ter que ser verificado. Então você vai ter 10 pessoas tentando dizer, não, a culpa não é minha, a culpa é dele, a culpa é do outro, uma hora isso vai estourar. A meu ver, o Cid, já percebendo que eu sou o elo mais fraco dessa corrente e esse processo vai estourar nas minhas costas. Então, quer saber? Espera só um pouquinho, vamos ver, eu vou contar a verdade e o que eu sei e vamos ver o que acontece a partir desse ponto. Ele está cedendo e me parece que ele está tentando se preservar na medida em que contar a verdade pode oferecer
algum tipo de delação premiada, de situação específica que ele seja capaz de costurar um acordo mais interessante. Ou talvez, já respaldado com esse novo entendimento dentro das Forças Armadas, de não se meter em política, vai ser dizer a verdade, ser técnico ali, com respaldo de superiores. Porque também ele não encararia essa bucha com o bolsonarismo assim, se não tivesse o respaldo de superiores das Forças Armadas. É verdade. Porque não é a primeira vez que alguém vai quebrar a corrente de Bolsonaro. Quebrar a corrente, que até combina com as joias, né? De certa forma. É a primeira vez que alguém vai quebrar isso. Porque ele acostumou nos 4 anos, sempre todo mundo, aquela versãozinha mentirosa. Aquela versãozinha mentirosa, citava ali um versículo bíblico e enganava o Brasil inteiro. E assim vai. Então é a primeira hora que alguém dá uma quebrada nisso. Isso é muito, talvez seja mais importante do que a gente está supondo. Esse cara assim, era o bolsonarista 00001 ali da sala, da vida, do Bolsonaro precisava de R$50 para comprar alguma coisa ali na rua, numa saída, é ele que estava com o dinheiro na mão. Não era à toa, né, que ele era o faz tudo. É ele que está, E por isso eu falo dessa delação, entendeu? Porque o Cid, ele sabe muito mais, ele sabe muito além do que essa questão das joias. Então, talvez interessaria, e é um instrumento legítimo, tá? Quando eu digo fazer um acordo, é um acordo formal de delação premiada, no qual você vai ser premiado por abrir informações que são do interesse de um determinado processo. E isso deve estar colocando o Bolsonaro em pânico, porque o que está em jogo aí, muito provavelmente, não são só as questões da joia. É óbvio que nessa ocasião existe todo um conjunto de provas, vídeos, recibos e tal, e que o depoimento do Cid vem não só corroborar, mas dá muito mais materialidade para a coisa, entende? Então, não sei, o que te parece, Noblar? O que você tem sondado aí e como é que isso está mexendo aí com as estruturas do poder aí em Brasília, cara? Mauro Cid é o braço direito de Jair Bolsonaro. Se ele quiser falar, ele tem muito a dizer e muito a complicar o Bolsonaro em vários esquemas. É claro que eu acredito que ele só vai falar das joias, ele não vai querer se complicar abrindo outros esquemas. Mas todo o esquema do Bolsonaro escuso, muitos deles têm um Mauro Cid envolvido. Ele está passando um recado. No momento que ele deixa vazar para a imprensa que ele pode ali no depoimento confirmar que a ordem para reaver as joias partiu diretamente de Jair Bolsonaro, isso é um super batom na cueca. E na hora que ele revela para a imprensa, deixa vazar para a imprensa, isso também funciona como uma espécie de recado. A gente não sabe o quanto isso está sendo negociado nos bastidores entre ele e os bolsonaros. É claro que ele está, de alguma maneira, ameaçando os bolsonaros ao passar esse recado, e isso pode ter uma consequência que a gente não vai, talvez, saber. Veremos se ele, de fato, vai cumprir com essa ameaça e se ele vai confirmar que foi Jair Bolsonaro que ordenou, porque isso vai ser um complicador muito grande para o Bolsonaro escapar dessa história. Não vai ter praticamente como escapar se ele fizer isso. Mas deixando vazar antes de fazer o depoimento, pode ser uma maneira de chantagear e não de negociar uma delação, porque a delação ele negocia lá no tete-a-tete com o Ministério Público. Ele tem que falar, de fato ele pode negociar uma delação, mas deixando vazar para a imprensa, fica aquele cheiro no ar de que ele está tentando ainda negociar alguma coisa. Mas de fato vai ter esse depoimento simultâneo, vão ser 10 depoimentos no dia 5, depois de amanhã, 10 depoimentos tomados ao mesmo tempo. Então, muita gente ali tem o que acrescentar, o que falar, e a estratégia é muito inteligente. Dessa maneira, eles inibem, né, que eles criem uma estratégia ali de se defender com uma mesma resposta. E eles vão, durante esses depoimentos, pegar o que eles ouviram numa sala, porque vão ser depoimentos em salas separadas, cada um numa sala. Eles vão pegar o que eles ouvirem, escutarem em uma sala, e vão confrontar na outra a informação. Eles vão fazer esse jogo. E então a expectativa é que seja muito produtivo esses 10 depoimentos simultâneos. E a se confirmar aí essa ameaça do Mauro Cid, o Bolsonaro está mais complicado do que já estava.
A gente tem horário desses depoimentos? 14h20, se eu não me engano. 14h20. Na quarta-feira. Eu vi entre 14h20 e 15 horas, não sei, mas é no começo da tarde. Então é o seguinte, o ICL Notícias, segunda edição de quarta-feira. Promete. Vamos Promete, pegar hein? quente ali, o depoimento ainda com antigamente com carbono ainda, a tinta do carbono. Ali no papel, né? Saindo no dedo. É isso aí. Gente, saiu hoje no site da CBN. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União apontou que em 2020 e 2021 as Forças Armadas gastaram R$255 mil de uma verba destinada ao combate à Covid com, vejam só, salgadinhos, picanha e filé mignon. É notícia atrás de notícia, né? Falamos semana passada do Viagra aqui. E agora temos picanha, filé mignon e salgadinhos. Mais notícias aí das Forças Armadas, Guga Noblar. É só notícia maravilhosa. A reputação do Exército nunca teve tão bem avaliada quanto agora. Inclusive, as pesquisas mostram que as Forças Armadas do Brasil, nesses últimos 4 anos, ela foi perdendo credibilidade. E por mais que entre as instituições do Brasil ela esteja ali no topo, comparada às Forças Armadas do restante do mundo, é uma das que tem a pior avaliação. Então, é mal avaliada e por conta disso, desse tipo de notícia, né? Os militares, eles se uniram ao bolsonarismo, não só por ter uma vocação política parecida, reacionária, mas por conta do bolso também, né? Eles lucraram muito com Jair Bolsonaro. Eles tiveram uma reforma da Previdência particular ali para eles, cheia de vantagens. Eles tiveram os reservistas, aqueles que passam para a reserva, eles tiveram um aumento, foi dobrado o valor que eles recebem no momento que eles mudam de categoria e viram reservistas. Ele deu aqueles super salários para os ministros, muitos militares. O Luiz Eduardo Braga ganhou 1 milhão em um único mês. Enfim, ele encheu essa turma de poder, de dinheiro, de picanha, de Viagra, e o resultado foi essa subserviência, a ponto da gente ver que todo o rolo que o Bolsonaro está metido, quem está compactuado e agindo de maneira ilegal com ele, são os militares, ajudando no quebra-quebra no dia 8, na tentativa de golpe, ou ajudando a tentar entrar no Brasil com joias que seriam do Estado e que ele tenta colocar ali no bolso dele. Então, os esquemas que o Bolsonaro... Por que o Bolsonaro empregou 7 mil militares? Por que foi o governo que mais teve militar? Porque ele sabe que muitos ali estariam dispostos a fazer o que ele mandasse, a serem subservientes a ponto de, muitas vezes, cometerem crimes. Que foi o que aconteceu, a gente está vendo cada vez mais. E esse é mais um deles. Agora, um dinheiro, alguns milhões que o TCU resolveu fazer uma auditoria e percebe que mais de 700 mil foram parar em picanha, em salgadinho, em refrigerante, em filé mignon, enfim, não foi à toa que eles embarcaram no bolsonarismo. Tem muito estômago aí no meio, né? Eles se deram muito bem e agora tá sendo tudo escrachado, e eu espero que a sociedade possa cada vez mais ter acesso a esse tipo de informação para entender como funcionou esse governo e cair aquela mítica, né, de que os militares eram os honestos, são os honestos. Calejão, deixa eu só reforçar aqui, verba da Covid. Assim, E essa é a instituição que deveria zelar pelo bem-estar do povo brasileiro. Então é óbvio que tem um debate aí que precisa estar no nível sociológico e que a gente precisa entender qual é o papel, de fato, das Forças Armadas, entende? Cria-se muita piada de que é pintar meio fio e tal, mas eu acho que a gente precisa tratar esse tema com um pouco mais de seriedade e passar a refletir. Faz mais de 100 anos agora que o Brasil não entra em conflito com absolutamente ninguém. Eu não seria irresponsável, quase a gente entrou num conflito com a Venezuela por conta da inépcia e do desmando que foi o governo bolsonarista, sobretudo a subserviência do bolsonarismo ao regime estadunidense. Agora, considerando que a gente tem um governo que é minimamente racional e que respeita
o que preconiza a Carta Magna brasileira, sobretudo nas suas resoluções no que diz respeito a como o Brasil deve conduzir a sua política externa, unir a América Latina é um parâmetro que está preconizado como na Carta Magna do país. Então, é óbvio que a gente precisa ter forças armadas que sejam capazes de defender o nosso território, as nossas fronteiras, a nossa soberania, mas isso não é o que está acontecendo. As Forças Armadas vêm tentando exercer uma tutela política sobre a população brasileira desde a segunda metade do século passado. A gente tomou um golpe de Estado em 64, que durou até 85, e a gente viu isso passar muito perto agora, de fato, novamente. É muito complicado. O papel das Forças Armadas precisa ser rediscutido. A gente não pode ter Marinha, Exército e Aeronáutica que ficam querendo exercer uma tutela do povo, querendo colocar condições, se comportando como um partido político e gastando essa farra de dinheiro para comer picanha, para comer salgadinho, para comprar prótese peniana, para comprar Viagra. Que piada é essa? Então até quando a sociedade civil brasileira vai tolerar esse tipo de coisa? Isso é absolutamente sério e é uma discussão que tem que estar na ordem do dia. Deixa eu só dar um toque à nossa audiência, porque a gente marcou, né, com o senador Randolfo Rodrigues para conversar com a gente aqui no ICL, segunda edição. Ele mandou uma mensagem para a gente, disse que está atrasado, então segura aí que daqui a pouco a gente conversa com o senador. Queria falar sobre Anderson Torres agora um pouquinho com vocês, porque saiu hoje no G1. Uma investigação da Polícia Federal aponta que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi à Bahia às vésperas do segundo turno das eleições presidenciais de 2022 para pressionar a Polícia Rodoviária Federal a bloquear a chegada de eleitores de Lula. Guga Noblar, como é que bateu isso aí em Brasília? Ponto 2 é, Anderson Torres está cada vez mais encurralado, né? É um golpista esse Anderson Torres, já está escancarado. Tinha uma minuta do golpe na casa dele. Ele foi quem fez vista grossa para o quebra-quebra em Brasília. Foi quem, na verdade, deu as condições para que aquilo acontecesse. Sem o Anderson Torres, aquilo não teria acontecido. O Anderson Torres agora estoura mais um escândalo, sem precedente, desde que nós fizemos a Constituição de 88, que é alguém, de fato, ir lá e tentar atrapalhar a votação, atrapalhar aquele momento mais importante da democracia, que é a que é o momento que se consolida. Pronto, consolidação. Consolidação da democracia. É o momento que se consolida a democracia, é o momento do voto. E o cara vai lá, nesse momento sagrado, e simplesmente mapeia primeiro os pontos onde o Lula teria mais votos ali na Bahia, e em outros estados também. A gente sabe o que aconteceu. Vai lá, coloca a Polícia Rodoviária Federal para atrapalhar, pede ajuda da Polícia Federal da Bahia, que ainda bem que ignora esse pedido e não compactua com isso, mas ele fez isso aconteceu. Então, é mais uma amostra de que o Anderson Torres é um golpista, é alguém disposto a qualquer coisa para corromper a vontade do povo em nome do bolsonarismo, em nome do patrão, do amigo, do chefe dele, que é Jair Bolsonaro. Esse sujeito está preso, espero que assim permaneça, e com essas novas informações, a pena tem que aumentar, né? Tá óbvio que a gente tem um sujeito aí que atuou contra a democracia. O cara sai como ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Ele viaja como ministro da Justiça. Vai lá para a Bahia, se reunir com autoridades de lá da PF e da PRF. Com um plano, com um mapa de votação. Ele diz, ataca aqui, ataca ali. O que é que a gente viu no dia 30? A gente viu ônibus sendo parado, revista todo mundo. O que ele segurou aquele eleitorado, muita gente partiu na marra porque queria votar mesmo, muita gente deixou de votar. Muita gente ficou revoltada, muita gente ficou, poxa, é um voto, eu tenho direito ao voto, eu sou um eleitor legítimo, só porque eu sou dessa região e eu voto em tal candidato, eu não posso votar? Sou do Nordeste, não posso votar? Então, o que esse cara fez? Eu cubro eleições desde 89, desde o embate lá final Lula e Collor. Eu nunca vi um crime eleitoral com essas características, envolvendo o ministro da Justiça que vai, pega o mapa eleitoral, escala as autoridades para proibir o voto, o exercício do voto.
que é livre no Brasil há séculos. Cara, esse é o maior crime eleitoral da história do país. Da história. Não tem. O resto é compra compra um votinho aqui, troca por uma dentadura acolá, por um saco de cimento. Isso é crime eleitoral de verdade. E sabe o que eu acho que é importante colocar em perspectiva, gente? É o seguinte, o Bolsonaro, ele cometeu o maior crime eleitoral, porque existem várias dimensões. Ele comete um estelionato eleitoral, 3 meses antes da eleição. Esse senhor avança toda uma agenda, tá, social, ele dá auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, ele turbina o Auxílio Brasil, ele mantém os preços dos combustíveis artificialmente baixos, ele sabia que isso não ia se sustentar. Esse é o primeiro passo, tá? Ele conduz o maior estelionato eleitoral que essa nação jamais viu. Esse é o primeiro passo. Ainda assim, ele perde por uma margem de 6, 7 milhões de votos o primeiro turno. Aí ele utiliza o Estado para mapear onde o Lula tinha registrado uma margem mais expressiva de votos. Em seguida, ele põe o ministro da Justiça para tentar cooptar partes da Polícia Federal e ele usa o Silvinei Vasquez para utilizar a Polícia Rodoviária Federal para, pasmem, impedir que as pessoas votassem. Ainda assim, ele perde por 2 milhões de votos no segundo turno. E aí ele organiza todo um processo golpista. Não satisfeito, ele cria uma minuta do golpe, ele começa a elaborar uma série de coisas no sentido de efetivamente dar um golpe. Então, o que eu quero resumir a minha fala aqui? Cada vez que alguém te procurar e disser a eleição foi apertada, uma ova. Não teve absolutamente nada de eleição apertada em 2022. O que aconteceu de fato foi uma tentativa brutal de golpe de Estado com múltiplas dimensões que ainda assim os perpetradores conseguiram perder. Isso é absurdamente estarrecedor. Chico, já passo para você, mas eu queria recuperar para a gente entender bem através das palavras, né, a dificuldade que foi conseguir votar. Dá uma olhadinha aí e a gente volta a conversar, por favor. E a Polícia Federal arrancou a adesivo do carro do senhor? Do meu carro arrancou. Arrancou? Do meu carro. E tomou a bandeira do outro. Tirou a bandeira, mandou tirar a bandeira do Lula. Tá filmando. Olha aí, Chico. Foi mais Pernambuco e Bahia. A PF da Bahia, pelo que se sabe, não entrou na conversa do golpista escalado pelo Bolsonaro. Que, às vezes a gente esquece que o ministro da Justiça ele tem um comandante. Claro. Ele tem um chefe, o chefe era o ex-presidente Bolsonaro. A PF não entra, mas a Polícia Rodoviária Federal, ela entra, e não é só no sertão. Tem muita imagem do sertão, lá já na beira do Rio São Francisco. A polícia entra, inclusive, na região metropolitana de Salvador. Você pegar, tem vários episódios saindo de Salvador para o interior, assim, já na saída. Tem um município chamado Cruz das Almas, que lá foi um festival assim, de viaturas tentando parar ônibus, parar caminhão, parar eleitor. Já sabia que a votação do Lula no primeiro turno tinha sido extraordinária na Bahia. Então foi em cima de... Se ele para 10 eleitores por urna, sabe, ele ganha a eleição. E ele conseguiu parar muitos. Assim, por isso que essa diferença cai para 2 milhões. Cara, a eleição do Lula foi gigante. A gente fica falando de 2 milhões, se apega a isso, abriu as portas da Caixa Econômica Federal, abriu as portas do Banco do Brasil, fez o maior arrastão eleitoral da história desse país. E ainda perde a eleição. Sabe? E esse Anderson Torres, ele falam, Guga, em possível delação. Eu não acredito, porque eu acho que ele é um cão muito fiel ali do bolsonarismo. Cara, mas no momento, ele é o homem que sabia demais. Ele se o Cid sabe, que cuidava ali do palácio. Do dia a dia, do dia a dia, da Michelle e do Bolsonaro. Imagina esse Anderson Torres, que cuidou de uma operação que estava por trás de várias etapas do golpe. Do golpe já durante a eleição, do golpe do 8 de janeiro, nem se fala, quando ele parte e deixa Brasília entregue a sanha golpista, e em todo o processo.
Então, imagina o que esse cara não sabe. Quanto tempo ele aguenta, hein? Fico me perguntando também. Vai lá, Guga. Ele tinha um papo de que existia um gabinete do golpe ali, né? De que tinha um grupo que estava realmente planejando isso. E se de fato tinha, claro que ele era um dos mentores, está cada vez mais óbvio isso. E aí você vê que ele usou para mapear os locais onde o Lula tinha recebido mais voto, aquela que era responsável pela área de inteligência do Ministério da Justiça, que era a Marília Alencar. E essa Marília Alencar, que foi quem mapeou isso, ela inclusive ela apagou do celular essa troca de mensagem mostrando onde eram esses pontos pro ex-ministro, pro Anderson Torres. Ela apagou, mas a Polícia Federal recuperou essa mensagem. E ela depois foi levada por ele para ser a responsável pela área de inteligência aqui no GDF, na Secretaria de Segurança, quando ele era o responsável. Ela veio para cá. Ela, portanto, foi quem falhou no dia do quebra-quebra. Ela era responsável pela inteligência. Ela, portanto, que falhou de novo. Ela mapeia o Lula, ela falha junto com o Anderson Torres aqui em Brasília no dia do quebra-quebra. Portanto, essa Marília Torres está no meio também, junto com ele. Parece ser o braço dele para planejar esses esquemas todos. E a minuta, ele disse para a Polícia Federal que recebeu de uma secretária que negou. Ela foi ouvida e negou, disse que nunca entregou nada para ele. Então a minuta do golpe também está cada vez mais encrencando aí o lado do Anderson Torres. Com certeza. E hoje o presidente Lula mandou um recado sobre a economia na abertura de uma reunião com os ministros. Vamos ver. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Vai acontecer mais coisa no Brasil do que as pessoas estão esperando que vai acontecer. E vai depender muito da disposição do governo. E aí, Guga? Não é. O Lula tem que ser otimista, né? O Lula vai ter que fazer esse discurso, porque realmente a expectativa é pequena de crescimento, é minguada, e a culpa é óbvio que é da estrutura toda que ele já pegou. Ele está conseguindo fazer um trabalho de diminuir muito o nosso déficit público. O déficit do orçamento realmente ele vai reduzir para menos da metade. Isso é um trabalho muito importante já, mas o crescimento vai ser minguado. Só que ele tem que tentar fazer esse discurso, porque esse discurso acaba empolgando às vezes até parte do mercado. Tem alguma consequência econômica você ser mais otimista do que pessimista. Porém, a gente sabe que do jeito que está amarrado, com os juros lá no alto, apesar da perspectiva ser do ano acabar com os juros, a taxa de juros lá acabar em 12,5%, porém ainda é alta, está muito alta, e a expectativa de crescimento está muito atrelada aos juros. Então, por mais que ele esteja otimista, né, a gente sabe que a situação é difícil. Mas o trabalho da equipe econômica está sendo muito bem recebido, está sendo muito bem elaborado, apesar de estar desagradando algumas partes da esquerda. Vai lá, César. Eu acho que ele está no papel dele, ele está estimulando, ele está... Né? É óbvio que se você é o comandante de uma determinada embarcação, você não vai ficar dizendo, não, a gente está fazendo água. Não faz o menor sentido. Agora, de fato, o cenário não está fácil. A gente sabe que existe toda uma organização, principalmente no Bacen, principalmente em forças estruturais de mercado, que não querem ver o Lula prosperar, principalmente na seara macroeconômica. Não sei se vocês repararam, o Datena, conversando com o Boulos, o que a gente mostrou no começo do programa aqui, ele disse, eu acho que a gente não chegou a passar esse trecho, mas ele diz que assim, olha, é melhor você fechar comigo, porque se o Lula falhar na seara macroeconômica, ele vai ser culpado e ele vai te arrastar para baixo. Exatamente. Ele diz isso exatamente dessa forma, entende? Então o Datena, ele é um cara bem relacionado. Ele sabe, ele tem os contatos com os senhores André Esteves, com os senhores, enfim, eu vou até evitar, não devia ter falado o nome, mas com esses senhores, né, que a gente sabe quem são as pessoas que mandam
na economia. Os bambambãs. Exatamente. os caras Com do essa dinheiro. pessoa que comanda o Banco Central hoje, que fala de taxa de 26,5% no momento em que se apresenta o novo arcabouço fiscal do país. E isso é complicado a gente não poder eventualmente falar o nome também, entendeu? Porque faz parte do processo de esclarecimento da população. Então existe toda uma composição aí que é um legado do bolsonarismo, que não quer ver o país crescer, porque quer retomar a principal narrativa do pré-bolsonarismo, que era o PT quebrou o Brasil. E se o Brasil cresce e se desenvolve, eles perdem a principal narrativa que eles têm e a principal propriedade de se articular com base nela. Então, é óbvio que isso está sendo muito bem trabalhado para daqui a 6 meses e 1 ano começar essa coisa. O PT quebrou o Brasil, cadê a picanha e esse tipo de coisa, e o Lula prometeu e não é capaz de entregar. Vamos ver o que acontece, mas otimismo sem medidas eficazes, sobretudo no sentido de endereçar esses 2 pontos para encerrar minha fala. O legado de rombo que o Bolsonaro deixa e o legado de juros extremamente abusivos, me parece ser otimista demais. A gente precisa ter medida efetiva, Chico, no sentido de endereçar esses pontos centrais que estão travando o desenvolvimento do país. Concordo totalmente. E, agora tem, hoje na pesquisa Datafolha, tem um dado que é um capital político que está na mão do Lula. 80% da população diz que ele está certo quando bate na questão dos juros do Banco Central. Ótimo ponto. Você tem que trabalhar isso. Uns acham que deve ir para a TV e, didaticamente, como ele sabe falar com o povo, explicar por que os juros do Roberto Campos Neto e de parte do sindicato dos rentistas, como chama o nosso André Roncaglia, explicar por que essa gente não quer que o juro caia. Então, se você tem 80% dos brasileiros dizendo que você está certo nisso, você tem que comunicar isso com mais ênfase ainda. Ele faz quase todo dia, mas aí eu penso em rede de TV, falar da maneira mais pedagógica do mundo. Olha, tem esses caras atravancando o meu caminho. Vamos passar ou não vamos passar? Vamos fazer o Brasil crescer ou não vamos? Sabe, discutir o conceito de Banco Central independente. Independente para quem? Independente para lascar pobre? Exatamente. Sabe? Então, eu acho que o governo tem uma baita história na mão, tem que comunicar de maneira muito contundente a partir de agora. Se eu tenho esse Datafolha que 80% me dão razão sobre o juro, eu vou deixar o cara mandando e atravancando o caminho, botando o trator no meio para ninguém passar? Ótimo ponto, Chico. Realmente. Olha só, e essa mesma pesquisa diz que 61% dos brasileiros acham que Lula age mal ao trocar cargo e verba por apoio no Congresso. Olha só, 61% dos brasileiros. Mas eu também acho, mas aí eu pergunto, como é que vai passar uma pobre de um projeto qualquer? Sem o toma lá da cá, tem uma né? questão Como é que a gente faz? muito prática. Em relações internacionais e em ciência política, a gente tem o que chama Realpolitik, que é como as coisas efetivamente se dão no chão. Como é que a coisa funciona de fato, independentemente de qualquer outro parâmetro. Eu entendo porque que uma boa parcela da população brasileira, 61% que você acabou de ler, não quer se ver confrontado com o jogo que eles entendem que é sujo. Muitas vezes é um jogo extremamente sujo mesmo, de toma lá da cá, mas, infelizmente, as democracias representativas que funcionam de acordo com essa dinâmica é o que a gente conseguiu desenvolver até o começo do século XXI, até a presente data, entende? Então é compreensível que as pessoas se revoltem, que elas entendam, não, esse tipo de jogo não tem que ser jogado. Agora, a última pessoa que decidiu não jogá-lo foi destituída, com um golpe jurídico, midiático, parlamentar, e foi execrada. Ela saiu com uma margem de reprovação imensa. Não me parece que o Lula vai cometer o mesmo erro. Ele é um político muito mais hábil nesse sentido e está conduzindo os processos da forma que ele precisa conduzir para manter o seu mandato. E olha só, um levantamento revela que deputados e senadores da oposição são mais influentes no mundo virtual, produzem em maior volume e são mais curtidos e compartilhados
do que governistas. Vamos dar uma olhadinha na lista dos senadores, só para a gente ver aqui quem está liderando esse ranking. Bota aqui na tela para a gente. Olha lá, ó. Cleitinho, do Republicanos de Minas, depois vem Flávio Bolsonaro, PL, Sérgio Moro, Romário, Magno Malta, Damares Alves, Marcos Duval, Hamilton Mourão, Rogério Marinho e Marcos Pontes. Meu Deus. Essa é a realidade. Meu Deus. Eu não sei porque o Randolph ele comunica bem, não está nos 10. É estranho. Eu achei estranho, eu acho que entraria o Randolph naturalmente aí. Mas vamos tomar isso como é o que a gente tem aí em mãos. E todos né? bolsonaristas, né? Ó, Chico? e acho que vale a pena isso aqui, Acho Rô. que é isso, que o né? IPD é construído a partir de 152 variáveis, como seguidores, comentários e curtidas, que são coletadas nas principais plataformas digitais. Então, esse indicador varia de 0 a 100 e a coleta foi realizada entre 2 de fevereiro e 28 de março. É extremamente preocupante. Se esses dados de fato refletem isso, se eles são empíricos e confiáveis, você não tem um único senador progressista que está sendo considerado entre os mais influentes na internet brasileira. É preocupante. Você vê a força da extrema-direita, porque não vamos tomar apenas como oposição. Oposição é um nome até bonito, né, tecnicamente. A extrema-direita, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, e os outros dois são meio, fica ali, ninguém sabe o que são de direita, mas não sei se o Rogério Marinho e o Marcos Pontes, eles compõem com a extrema-direita. O próprio Moro foi ministro do governo Bolsonaro, então é muito difícil dizer que ele não é de extrema-direita. Não, o Moro eu coloquei. O Marcos Pontes e o Rogério Marinho, que às vezes parecem democratas, às vezes parecem... Perfeito. Isso de direita, sem dúvida. Guga, a gente precisa aprender a jogar esse jogo urgentemente, né? Tá muito claro. Mas as redes ainda estão, em maior parte, dominadas pela extrema-direita. O público, não só o público de pessoas, mas também os robôs, todo esse jogo que é feito ali também para tentar inflar o seu número de seguidores, é feito pela extrema-direita há muito tempo. Eles começaram antes esse jogo. Eles estão na frente. Então você vê que isso acontece não só com os parlamentares, mas acontece muitas vezes com jornalistas, com influenciadores. A extrema-direita acaba tendo uma repercussão maior nas redes, não só os parlamentares, mas enfim, todos os influenciadores da extrema-direita acabam tendo essa onda maior a favor deles. É mais fácil para eles. Se eu não me engano, no Twitter, a bolha da chamada direita, ou extrema-direita, é de 58%. Né? Os outros seriam progressistas e estariam ali também mais no centro, mas enfim, 58 contra 42 no Twitter. Então é maior, os caras são maiores, é mais fácil para eles, de fato, liderarem esse tipo de ranking. O Randolph, diga. Perdão, conclui, desculpa. Não, eu ia falar, o Randolph, de fato, é muito forte nas redes. E não apareceu aí. Mas na época da eleição, eu lembro que tinham medições que mostravam que ele, em determinadas épocas da eleição, estava ali entre os mais influentes, às vezes era o mais influente, e dependendo da maré de notícias mais positivas para a esquerda, o Lula passava do Bolsonaro. Então há momentos também. Mas, no geral, os caras têm uma militância maior. Eu não acho obrigatoriamente que um senador deve estar fazendo dancinha de TikTok a vida inteira para ser muito influente. A gente pode discutir sobre conteúdo aqui também. Eu acho que tem que fazer uma boa comunicação, entendeu? Comunicar com o seu público, comunicar nas redes, tudo bem. Mas não deve ser uma prioridade ganhar estar entre esses 10. Sim, porque às vezes a gente confunde e incorpora isso como fosse obrigação agora de um parlamentar ser protagonista na rede social. Agora veja, imagina, Chico, tem uma questão aqui que eu quero dividir com vocês, que é o seguinte: a minha teoria é que é mais fácil para a extrema-direita ganhar protagonismo na rede social, porque eles não têm nenhum tipo de comedimento ou de parâmetro, entende? Eles podem jogar com base naquilo que eu chamo de elitismo histórico-cultural. Eles podem organizar narrativas que utilizam misoginia, racismo, homofobia, todo tipo de parâmetro. Eles não têm nenhum tipo de restrição, entendeu? Enquanto que se você está no campo progressista, o próprio nome já diz, a tua principal orientação
oposição é organizar progresso, é contestar o que eu chamo de elitismo histórico-cultural. Então você está circunscrito por um conjunto de valores que necessariamente te compele a ter que organizar o teu discurso de determinada forma. Infelizmente, boa parte do povo brasileiro tem aderência com esse tipo de coisa, com misoginia, com racismo, com LGBTQIA+, fobia e esse tipo de coisa. Esses deputados, senadores aqui no caso, mas os deputados, como por exemplo a pessoa que usou a peruca no plenário da Câmara, muitos desses senadores, eles sabem que fazer essa galhofa, por exemplo, que vocês estão vendo na tela, rende audiência, rende protagonismo, rende curtida, rende seguidores, entende? Então essa é uma batalha que o campo progressista precisa ser especialmente criativo e inteligente, porque eles já têm essa vantagem estrutural de não ter nenhum tipo de limite e comedimento e poder explorar a miséria humana. Tá certo, até porque o debate é mais profundo, né? Sim. Vai lá, Guga. E tem a questão dos algoritmos, que privilegiam um discurso sensacionalista na internet. É muito mais fácil você ter views lacrando com grito, com xingamento ou com fake news. Então é óbvio que se você tem uma extrema-direita que surgiu com essa base, espalhando mentira, espalhando terraplanismo, espalhando aquilo que os algoritmos veem como mais fácil de vender e viciante, eles acabam tendo os algoritmos atuando ao lado deles. Então, não só existem mais seguidores nas redes que têm uma vocação parecida com a deles, mas tem a questão do algoritmo que joga do lado desse tipo de discurso, que é um discurso sensacionalista. Vamos dar uma olhadinha na lista dos deputados? Olha lá quem vem primeiro. Nicolas Ferreira, Fábio Teruel, André Janones, pró-governo, o único da lista, Maurício Marcon, Eduardo Bolsonaro, Tiririca, André Fernandes, Bia Kicis, Gustavo Gaia e Marcel Van Hatten. Isso. Ou seja, temos um da base do governo e temos 9 de oposição. Tem o tal do independente. Esses independentes vão para lá, vão para cá. E mais uma vez a força da extrema-direita, com a Bia Kicis, com esse povo que a gente está acostumado a ver nesses espetáculos que o César enumerou. Tá certo. Todos começam a chegar. A isca a transfobia é uma grande isca hoje. Você jogou o assunto, começa a falar mal de trans, você já é a isca, o algoritmo bomba, cima, porque né? A máquina do ódio é construída para alimentar e para colocar essas pessoas no ranking de qualquer levantamento do tipo que a gente fizer no Brasil. Certo. Deixa eu chamar o senador Randolfo Rodrigues. Olá, senador, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no ICL Segunda Edição. Desculpe o atraso para chegar aqui, Chico, Guga, todos vocês, boa noite a todos. Boa noite, senador. Estávamos aqui olhando o ranking, né, dos 10 deputados e 10 senadores mais influentes nas redes sociais. Sim. Queria te ouvir também um pouco sobre essa lista, porque entre os deputados a gente tem um da base do governo, 9 são de oposição, e entre os senadores os 10 são de oposição. E a gente estranhou aqui, né, Roberto? Cadê o Randolfo, pô? Cadê o Randolfo nessa lista? Olha, Chico, essa é uma guerra que a gente tem que conscientizar que temos que caminhar muito para encostar neles. É um campo que, lamentavelmente, eles dominaram a tecnologia, eles dominaram a lógica dos chamados algoritmos, eles dominaram a lógica dos temas que patrocinam. Eu, particularmente, acho o seguinte: quanto mais nós cairmos nos temas que são da narrativa deles, menos nós vamos navegar nesse espaço. Sabe por quê? Quais são os temas relacionados à narrativa deles? Se for para a pauta de costumes, é a narrativa que eles caminham. Eu estava a trazer aqui na reunião com vocês, porque eu estava na reunião com a ministra Margarete Menezes, da Cultura, e eu dizia para ela, a ministra vai ser sabatinada na Câmara e no Senado, eu dizia para ela, e não me constrange de dizer aqui abertamente, não vamos cair nas ciladas, porque quais são as ciladas deles? São as ciladas
do corte, são as ciladas da mensagem para viralizar, são as ciladas da narrativa de discurso deles. Quando nós falamos de diversidade, eles começam a falar de kit gay, eles começam a falar que eles defendem a família, e com isso, esse tipo de diálogo tem uma penetração ampla, sobretudo no público evangélico, a partir de mentiras, a partir de fake news, a partir da linguagem deles. Então, quanto mais nós dermos vazão para os discursos e para as armadilhas deles de caminhar no campus deles, mais difícil será a nossa vida, tanto na lógica geral do discurso, quanto na lógica da disputa nas redes sociais. Senador, Lula terá em breve um grande desafio no Congresso, que é aprovar as novas regras de gastos do governo. O presidente corre o risco de perder essa, senador? Eu não vejo porque, em primeiro lugar, responsabilidade fiscal tem que ser encarada, sobretudo por nós do nosso campo, não como um patrimônio da direita, como um patrimônio conservador. Responsabilidade fiscal é um princípio que está além de esquerda, além de direita, além de centro, é um princípio civilizatório e é um princípio compreendido da parte do Estado brasileiro desde os anos 90 como princípio do Estado brasileiro. Eles vão ter uma grande dificuldade os nossos opositores, de não aprovarem um marco de responsabilidade fiscal, de não votarem favorável a uma âncora fiscal. Eu estou muito tranquilo que até junho a gente conseguirá aprovar na Câmara, Roberta, e em seguida aprovar no Senado, com boa margem, esse projeto de lei complementar que basta maioria absoluta para ser aprovado. Randolph, tem uma questão que a gente já discutiu aqui no programa, que é acerca da atuação do Bacen e como a política monetária está dificultando a vida no governo, sobretudo no que diz respeito à seara macroeconômica, o crescimento do país. A gente sabe que se o país não cresce, isso vai armar uma bomba que vai estourar no colo do governo, aí no máximo daqui a 6 meses, 1 ano. A minha pergunta pontualmente, senador, é a seguinte: você acredita que, sob o comando do Campos Neto, o Bacen está utilizando a política monetária como uma arma política contra o governo federal? César, olha, eu não digo nem o último resultado do Copom, nem vou entrar no mérito, porque talvez por umas razões, uma variável ou outra, pudesse necessitar se apontar a manutenção da taxa de juros. Agora, o comunicado e a ata foi completamente injusta com os esforços fiscais que o governo está fazendo. O comunicado, de igual sorte. Veja, é importante destacarmos, o Brasil, entre 20 economias da OCDE, foi o país que teve a maior queda inflacionária. Nós estávamos com inflação de 10%, a reduzimos para 5%. O que justifica a taxa de juros de 13,75%? E é importante que se diga, essa taxa de juros não é de nosso governo. Hoje de manhã eu estava em um debate em uma outra emissora, aí com o líder da oposição bolsonarista, o senhor Marinho, né, que quando esteve no Ministério foi responsável, entre outras coisas, pela condução do famigerado orçamento secreto, e eu disse, nós herdamos a maior taxa de juros da história. Ele retificou, precisa de aula de história econômica do Brasil, que teve uma taxa de juros maior quando Lula assumiu, né? Ou seja, eu disse, olha, a goleada de 5-0 foi a maior que o Flamengo já recebeu. Ele corrigiu dizendo, não, teve um tempo que o Flamengo recebeu de 10-0. Mas até é bom colocar as coisas no devido lugar. Nós recebemos a maior taxa de juros da última década, 13,75%. Essa taxa de juros de 13,75% não é uma taxa de juros do governo Lula, é uma taxa de juros de Jair Bolsonaro, é uma taxa de juros do governo anterior. É contra ela que nós estamos enfrentando, é contra ela que estamos confrontando. E a última ata e o último comunicado do Copom, ali não teve nada de técnico, deixa eu deixar bem claramente, aquele comunicado foi político, manifestou uma posição política contrária às diretrizes e ao esforço fiscal que o próprio governo está fazendo. O senhor Campos Neto vai estar
aqui no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, é um bom momento para ele trazer explicações. E ele vai estar depois também no próprio plenário do Senado. Eu acho que ele tem explicações para dar. Alguns que perguntam, eu vi muita gente aí do chamado mercado, e alguns, abre aspas, analistas, fecha aspas, da imprensa, dizendo, o presidente não pode falar da taxa de juros, é um termo técnico. Está aí a pesquisa da Datafolha. 80% dos brasileiros acham que o presidente tem que falar disso mesmo. Aliás, 80% dos brasileiros acham que é muito melhor ter um presidente que fala da alta taxa de juros que impede o crescimento do que um presidente que fala de cloroquina. Perfeito. Vai lá, Chico. Maravilha, senador. Senador, o ex-presidente Bolsonaro, ele começa na quarta-feira uma via crucis com a justiça. Começa um acerto de conta com a justiça brasileira. Hoje a gente tem, assim, eu vi de maneira estarrecedora a história do Anderson Torres com mapas produzidos pela inteligência do Ministério da Justiça para impedir o eleitor do Nordeste a chegar até as urnas. Então você tem um festival aí ainda do bolsonarismo para o Brasil tentar passar limpo, tentar resolver de alguma forma. Como é que você prevê, a partir do depoimento do Bolsonaro, em relação à questão das joias? Você é otimista pensando em punição ou acha que isso vai se estender, vai se esticar? Como é a tua avaliação a respeito disso? De um ex-presidente pagar pelo mal feito que deixou? Chico, foi para isso que ele voltou para o Brasil, né? Ele não voltou para o Brasil para liderar a oposição, como estava dizendo, não. Ele voltou para responder processo. E é desse processo que ele tem que dar conta. E não são poucos, né, Chico? Sim. Dá um estudo de caso do Código Penal. Jair Bolsonaro, eu sou professor de Direito Constitucional, mas eu recomendo aos meus colegas professores de Direito Penal que levem o caso Bolsonaro como um estudo de caso da quantidade de processos que um cabo vinha a responder. Olha só da pandemia ele teria que responder charlatanismo, crime de epidemia e prevaricação. Isso somado dá uns 60 anos de prisão. Aí tem mais. Tem o caso das joias, que claramente ele atuou e utilizou a estrutura do Estado brasileiro e a prerrogativa da presidência da República como estrutura de contrabando, como estrutura contrabandista. E ainda usou o ministro das Minas e Energia dele como mula de contrabando desses produtos. Sim. E tem agora o fatídico, assim, está mais claro, e logo, eu tenho certeza, Chico, logo, o senhor Anderson Torres vai falar quem foi realmente o articulador da minuta golpista e quem era o articulador da ação organizada para impedir que os brasileiros fossem votar, sobretudo no Nordeste, no último dia 30 de outubro do ano passado. O senhor Anderson Torres era o braço operacional. Ele estava prestando contas ao seu chefe. Por isso que o senhor Anderson Torres tem que falar o quanto antes. E o chefe era Jair Bolsonaro. Então, só a soma, Chico, do que eu disse até aqui, crimes da pandemia, crimes das joias, crimes contra o Estado Democrático de Direito, dá mais de 80 anos de prisão e dá pelo menos uns 10 tipos penais alicerçados no Código Penal brasileiro. É para isso que ele veio aqui. Por isso que eu digo que, assim, o senhor Jair Bolsonaro não é elemento para vir aqui para liderar a oposição. Ele vai ter muito processo para responder e vai ter muitos crimes para prestar contas. Vai ser assegurado a ele, obviamente, pela Justiça, o direito à ampla defesa do contraditório, direitos estes que o atual presidente Luiz Inácio da Silva não teve outrora por conta da Operação Lava Jato, que foi uma ação organizada e orquestrada para impedir um candidato a disputar a eleição presidencial de 2018, mas os direitos de ampla defesa e contraditório, o senhor Jair Bolsonaro, nesse caso, terão todos eles assegurados. Mas eu duvido muito que ele consiga escapar do conjunto de tipos penais que ele está sob investigação. Vai lá, Guga Noblar. Obrigado, Randolph, por participar hoje aqui do ICL. Para quem não sabe, gente, o Randolph ele se envolveu num atropelamento esses dias. Ele atropelou o Sérgio Moro lá no Senado. São cenas fortes. Procurem depois aí no YouTube. Randolph, você acha que o Sérgio Moro ele ganhou capital político, ele saiu de fato do ostracismo depois dessa história das ameaças, ou aquilo ali tem um efeito, tem um prazo de validade muito rápido,
e logo mais ele volta aí para o ostracismo que ele já estava. O que você achou daquele momento e o que você acha que vai acontecer com ele daqui para frente? Guga, o prazo é tão deletério e expirou tão rapidamente que os fatos dele logo em seguida foi superado no campo deles pela própria vinda do Jair Bolsonaro para cá, né? Então, o senador Moro, ele tem muita dificuldade para ocupar qualquer papel de liderança, seja no parlamento, seja na sociedade. Guga, eu sou historiador, eu tenho um palpite na história. Eu tenho um palpite de que o senhor Sérgio Moro é o resultado de um aborto histórico que nós vivemos, que foi a Operação Lava Jato. O refúgio dessa Operação Lava Jato resultou na eleição dele para o Senado. Isso não tem vida longa, não. Isso não tem vida longa. Teve esse episódio, tem um episódio que, de um lado, precisa de uma explicação melhor do ponto de vista do processo judicial, do processo penal, de quem tinha a competência para declinar em relação a isso, e tem, do outro lado, o papel que o Ministério da Justiça do nosso governo cumpriu para salvar a vida dele. E ele, ingrato que nem muito obrigado disse ao presidente Lula e ao ministro Flávio Dino, né? Então, tem esse segundo papel que foi concretamente cumprido, né, pelo nosso governo em relação a ele, e tanto é que o assunto já se esgotou. A nossa oposição aqui no Congresso Nacional e com quem nós polarizamos é com o fascismo. E na linha de confronto do fascismo, até na linha de confronto do fascismo, o senador, eu acho que fica algumas raias atrás. Perfeito. Senador, tem uma questão que eu gostaria de explorar, que é o Congresso Nacional, as correlações de poder no próprio Congresso Nacional. Me corrija se eu estiver errado, a gente sabe que hoje a base governista deve ter algo em torno de 220, 222 deputados na Câmara e algo entre aí 42 senadores no Senado Federal. Essas placas tectônicas estão em movimento atualmente, né? A gente viu republicanos abandonando ali aquela formação de PL e PP que dava muita força para o Arthur Lira, e isso mexe na configuração de como o Congresso Nacional opera. Como é que você enxerga isso, senador? Uma configuração dentro do Congresso hoje mais favorável ao governo federal do que o que a gente tinha há 3 meses? Conta pra gente um pouco de como é que você sente essa questão, por favor. César, assim, vamos separar as situações. No Senado tem uma circunstância. Nós tivemos um teste de base. Rodrigo Pacheco teve 49 votos e com isso demarcou o nosso campo. Então, a partir desses 49, a gente pode chegar a 55, 56, a base está mais consolidada. Esse teste de base não ocorreu na Câmara. Na Câmara houve uma espécie de grande acordo em torno da recondução do presidente Arthur Lira. Na Câmara, então, a gente vai ter que ter um pouco mais de trabalho, né, para fazer os primeiros testes da base. Vamos ter que esperar aí os primeiros painéis. Nós temos um conjunto de partidos que, somados, dão mais de 260, 270 deputados. Esse número dá maioria absoluta para nós, mas não dá maioria constitucional. Não dá o chamado quórum qualificado para nós, por exemplo, mudarmos a Constituição quando necessitar aprovar alguma proposta de emenda constitucional. Se bem que ao longo desse ano, fora a reforma tributária, que é um tema transversal, nós não temos em vista nenhuma proposta de emenda constitucional a ser apreciada. Isso nos dá uma certa tranquilidade e folga. Mas eu estou confiante. Semana que vem os primeiros testes valendo da base, César. Nós vamos instalar 4 comissões mistas aqui no Congresso Nacional. Essas 4 comissões mistas dizem respeito à reorganização administrativa do governo, à Bolsa Família, ao Minha Casa Minha Vida e ao CARF. Ali, no âmbito dessas comissões mistas, aí nós vamos começar a ter os primeiros testes valendo de atuação da nossa base parlamentar. Senador, na sua opinião, nesses 100 dias de governo, o que dificultou mais a governabilidade do presidente Lula? O Banco Central, o Centrão ou talvez a herança do bolsonarismo? A herança do bolsonarismo já era esperada, Roberta, porque, enfim, a gente tinha um país a reconstruir, tinha dimensão disso, né? No curso das ações de reconstrução
do país, tivemos uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, de interrupção do governo, de interrupção da ordem democrática. Tentativa essa de golpe de Estado que tinha sido arquitetada e pensada ao longo dos 4 anos e começou a ser executada da eleição, como mostra o que já foi revelado, os próprios documentos do Ministério da Justiça, quando o senhor Anderson Torres tentou utilizar o aparato policial do Estado para impedir a eleição do presidente Lula, e no curso depois do não reconhecimento do resultado da eleição, até com os atos do dia 8 de ataques aos símbolos da República e da democracia, que são os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Né? Agora, a rigor, a oposição ainda até agora tem perdido aqui. Né? Teve esse ato, que foi um ato golpista, né, em que eles foram derrotados também no âmbito desse ato golpista, porque todos os que tentaram executar o ato vieram a ser presos. Né? Tivemos esse episódio aí, mas até agora, o principal ator de oposição para nós tem sido a política do Banco Central. A política do Banco Central não tem tido sensibilidade para a necessidade do povo brasileiro, para a realidade econômica, para as necessidades do governo. Vai lá, Chico. Senador, o governo vai completar segunda-feira 100 dias. Você, como um grande comunicador, como é que você resumiria esses 100 dias para passar uma ideia do que foi o governo Lula nesse período? Como você venderia, para usar uma linguagem até publicitária, como você venderia esse período para a sociedade? O que é que você destacaria? Ô Chico, voltou o Bolsa Família, um programa social consistente para atender 20 milhões de brasileiros. Voltou Minha Casa Minha Vida, um programa de moradia que não tivemos ao longo dos últimos 6 anos para atender 2 milhões de brasileiros. Voltou a correção do salário mínimo, a maior correção do salário mínimo dos últimos 4 anos relacionada ao Produto Interno Bruto. Voltou a correção da tabela do imposto de renda para níveis que não se teve ao longo desses 4 anos. Nesse sentido, Chico, é importante destacar que em junho, 60 milhões de brasileiros vão ter o seu imposto de renda, não vão pagar imposto de renda, vão ter o salário mínimo corrigido de acordo com o PIB, muito mais do que a inflação, e quem está endividado desses 60 milhões vai ter suas dívidas renegociadas. Voltou o país ao cenário internacional, a ser protagonista, respeitado na América Latina, reunindo com Biden de cabeça a cabeça, com igualdade de condições, sendo esperado, como vigia esperar a aurora pela China. O Brasil voltou ao cenário internacional, voltou como protagonista, voltou à preservação do nosso meio ambiente com políticas ambientais, voltou à defesa dos povos indígenas. Aliás, se não tivesse o nosso governo e não tivesse esses 100 dias, o povo Yanomami estava no caminho da extinção. Foi a intervenção do nosso governo que salvou, a essa altura, o povo Yanomami. Em uma palavra, Chico, o Brasil voltou. Randolph, e deixa eu te perguntar, uma vez que você colocou que a política do Bacen é o principal entrave para o governo federal nessa medida, o que é que falta para uma medida mais enérgica contra o Campos Neto? E eu gostaria, porque essa é uma pergunta muito recorrente, de entender, nesse caso, qual seria o trâmite adequado para que o presidente Lula demitisse o Campos Neto. Você é totalmente transparente, porque é disso que a gente está tratando aqui. César, assim, nós não estamos cogitando nisso. Nós temos o presidente do Banco Central, e o Banco Central, ele é autônomo, mas não é independente, como alguns chamam. Independente só os 3 poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. A autonomia que foi concedida a ele tem metas a serem alcançadas. Tem que precisar alcançar a meta de inflação, meta de emprego, tem um conjunto que precisa ele prestar contas. A casa que ele presta contas é aqui, o Senado da República. E tem data marcada para ele prestar contas aqui, quando ele vier a ser sabatinado na Comissão de Assuntos Econômicos. É aqui que ele vai ser avaliado. Aí, não se trata de uma questão de governo para com ele, se trata da responsabilidade que tem a casa que o conduziu à presidência do Banco Central e a casa que, inclusive, aprovou a tal autonomia do Banco Central, que tem de cobrá-lo. Porque não se sustenta
não se sustenta em nenhuma base real, não se sustenta em nenhum padrão monetário, não se sustenta na realidade da forma que está a taxa de juros de 13,75%, quando a inflação está 5%. Então, o que nós temos que fazer, e faremos, é travar o debate com ele aqui no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, e isso tem data marcada quando ele vier para cá na próxima semana. Tá certo. Senador Randolfo Rodrigues, muito obrigada, viu, por participar aqui do ICL segunda edição. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, Guga, Rodolfo. Roberta, César, Chico, sempre uma satisfação estar no ICL, estar com vocês. Um grande abraço, uma abençoada Semana Santa e uma feliz Páscoa. Pra Obrigado, todos nós. senador. Obrigado, Randolfo. Grande Obrigado, Randolfo. querido. Abraço. Obrigado. Um abraço. Tchau, abraço. Tchau. Tá confiante o senador, né? Tá, para mandou passar ver. os tetos de gastos do governo. Né, Guga? Senti confiança ali. Muito boa a entrevista. Mas se eles tentassem, neste momento, porque o Senado, de fato, eles poderiam retirar o presidente do Banco Central, Roberto Campos, por não cumprir os parâmetros. O Senado tem esse poder, mas não tem hoje número suficiente para fazer isso ali, né? Ele está blindado por parte do Centrão, o Pacheco está do lado dele. Enfim, não conseguiriam passar isso agora. Bom, vamos chamar o economista André Roncalha, né? Já que eu joguei essa bomba para o Guga, eu vou jogar para o Roncalha essa pergunta que eu fiz para o Guga. Boa noite, André, tudo bem por aí? A gente acabou de entrevistar o senador Randolfo Rodrigues, que se diz muito confiante, né? A passagem do arcabouço fiscal pelo Senado Federal. Bom, boa noite para vocês, meus queridos amigos, boa noite a todo mundo que nos acompanha aqui. Eu acompanhei aqui a entrevista do senador Randolfo Rodrigues e eu acho que eu vou bastante na linha dele. Eu acho que a gente está resgatando um país literalmente das trevas das políticas públicas. A gente está recompondo uma série de gastos que foram simplesmente eliminados do orçamento. Então a gente teve uma PEC da transição que foi votada exatamente para dar um pouco de espaço para o governo fazer um processo de restauração da atividade do Estado, restauração das capacidades estatais agora em 2023, e a gente tem um caminho aí difícil, tortuoso, complicado para poder harmonizar as políticas fiscais e monetárias. E isso envolve, obviamente, o Banco Central fazer a parte dele. Nesse sentido, eu concordo com o Guga, eu acho que já falei isso aqui, mexer no vespeiro da troca do presidente do Banco Central é algo que envolve um custo político muito elevado. Ele tem, não é pela pessoa do Roberto Campos Neto no sentido que ele tem apoio, a autonomia do Banco Central, tem o apoio nas casas, né, legislativas. O Chico já lembrou aqui, tem atuado como um sindicato do rentismo de maneira desabrida. Então eu acho muito difícil enfrentar essa briga agora, porque também tem outros caminhos que a gente pode atuar como governo no sentido de restabelecer a atuação democrática do Banco Central. E na minha visão, talvez o próximo debate que vai ocorrer seja refazer, né, ou subir a meta de inflação para os próximos anos, se o Banco Central não se sensibilizar com as medidas, os esforços que o Ministério da Fazenda vem fazendo com o lançamento do arcabouço fiscal e, muito possivelmente, agora a reforma tributária que deve começar a ser discutida no Congresso. Roncalha, saiu no site do jornal o Globo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje, em entrevista à Globo News, que é hora de cobrar de quem não paga em referência à futura reforma tributária. Uma das propostas seria taxar sites de apostas. Mas tem outros setores também envolvidos em que o Haddad estuda também taxar, né? Certamente. Bom, o marco fiscal apresentado, ele coloca um peso grande, né, na arrecadação fiscal como uma base para você poder gastar mais. Então, feito esse arranjo, é muito evidente que o esforço do governo vai ser ampliar o espaço para poder aumentar o gasto, mas dentro daquilo que se chama de responsabilidade fiscal. A gente até pode depois discutir os conceitos de responsabilidade fiscal. Então o Haddad está deixando muito claro que ele não vai aumentar a carga tributária, ele não vai aumentar a alíquota, ele não vai fazer nada de primeira, né, num primeiro momento, que envolva aquilo que a elite brasileira, a oligarquia financeira, tanto teme, que é essa ampliação da carga tributária. O que ele vai fazer?
Ele vai restaurar a base de arrecadação. O que significa isso traduzindo do economês? Tem impostos que já deveriam ser pagos e não são pagos porque tem brechas na lei que são aproveitadas exatamente porque se o Estado não fiscaliza, se o Estado não vai atrás de arrecadar esses recursos, uma série de empresas que são muito beneficiadas por essas brechas fiscais não contribuem com a sua parte. Então a gente está falando aqui não apenas das apostas online, que devem gerar ali em torno de 6 a 12 bilhões de reais em termos de arrecadação. A gente está falando também do setor financeiro, os fundos exclusivos, que contam com um benefício fiscal muito grande, que eles são cobrados apenas uma vez quando eles são resgatados, né? Quando quem tem a posse daquele título resgata o dinheiro desses fundos. E ali também já deve girar algo em torno de 10 bilhões por ano. E, finalmente, essa parte das brechas que envolvem, por exemplo, empresas, grandes varejistas, que elas têm o lucro. Presta atenção no que eu vou falar aqui, gente, porque é chocante. Tem um grupo, né, de varejistas, né, da marca, dono das marcas Hering, Desarme, Maria Filó, que 50% do lucro desse grupo, chama Grupo Soma, isso foi divulgado hoje, esse 50% do lucro desse grupo vem de isenção fiscal. O que eles fazem? Eles deveriam pagar ICMS, mas como eles têm isenção de ICMS, eles, na hora de pagar tributos federais, eles dizem que eles não têm que pagar, eles teriam créditos. Só que o gasto, né, essa isenção que é concedida, em geral é feita para investimento, não para gasto de custeio. E eles usam essa isenção para não pagar o imposto de renda de pessoa jurídica e não pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, que são 2 tributos federais. Então o Haddad identificou junto com a equipe que existe essa brecha e ele está colocando ali cerca de um potencial de arrecadação de 90 bilhões de reais no ano. Então a gente está falando de uma possibilidade de arrecadação substancial e aí o desenho do marco, como ele foi feito, permite que você crie um espaço cativo para investimento no ano seguinte. Então por isso que é importante, né, esse lado do arranjo fiscal focado em recompor a base fiscal, a base tributária de arrecadação. Tá certo, André Roncalha. Obrigada, viu? Sempre bom receber você aqui no Série Segunda Edição. Boa noite e vamos ficar na expectativa aí. Agradeço demais, gente. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Boa noite, um abraço, André. Vamos para os destaques, então? Começar com você, Calejão, hoje. Vamos lá, eu vou destacar a revogação do ensino médio, da reforma do ensino médio, algo que já vinha através de medida provisória desde 2017 na gestão Temer. A gente sabe muito bem qual é a orientação da gestão Temer. Eles querem um ensino médio que seja absolutamente tecnicista, que prepare mão de obra, sobretudo para o mercado corporativo, e deixa de fora esse aspecto mais crítico, reflexivo, disciplinas como filosofia, por exemplo, de forma muito resumida, estariam de fora. Então, eu acho que agora abre-se uma consulta pública, tem 90 dias a partir de março, isso pode se estender por outros 30 dias, a sociedade civil vai ser consultada, isso é uma vitória do povo brasileiro, Rô. Vai lá, Guga, contigo. O amor não acaba na internet. O amor na internet é uma coisa linda. Então, mais uma vez, eu fui alvo desses caras aí da extrema-direita. Dessa vez, Dudu Bolsonaro resolveu me atacar no Twitter, também por conta daquele pôster que na sexta-feira a gente apresentou aqui com o Nicolas me atacando. Eu escrevi, se Lula fosse ligado ao PCC, milicianos, ao crime organizado, a primeira coisa que ele faria seria facilitar o acesso às armas, ao invés de procurar restringi-las. E aí Dudu Bolsonaro tentou me ofender. Falou, traga um troféu para este homem, é um gênio, escreveu errado o gênio. E eu devolvi hoje falando, é bom saber que o recado chegou, deixa eu tentar ler aqui de casa. Que onde mais devia. É bom saber que o recado chegou onde mais devia, né? Sentiu, Gavão? E aí eu expliquei para ele que, olha, hoje tem uma reportagem no Globo, gente, explicando que tem falsos CACs, que são aqueles colecionadores, atiradores, enfim, que têm o direito a comprar arma, que estão usando uma documentação falsa para abastecer milícias da Zona Oeste com armas compradas de maneira legal, né? Eles só com uma documentação falsa, repito. Então, como eu disse ali no meu texto,
A realidade é que facilitar o acesso às armas, deixar que a população tenha mais armas, é uma maneira de armar o criminoso. 70% das armas usadas em crimes foram roubadas, foram produzidas no Brasil ou trazidas para o Brasil para ser vendidas de maneira legal e foram roubadas. Então, quanto mais gente tiver armas, ao fim e ao cabo, mais terão armas também, inclusive o crime organizado. Então, Dudu Bolsonaro acusou esse golpe, veio para cima, mas é bom que pelo menos a mensagem está sendo espalhada. Mais armas, mais bandido armado também. Bom, o meu destaque, que na verdade é uma nota de repúdio, né? Porque o deputado federal Mário Frias foi eleito terceiro vice-presidente da Comissão de Cultura da Câmara. Assim, a gente sabe que ele, enquanto secretário, né, no governo Jair Bolsonaro, representou um verdadeiro retrocesso. E olha só, nas redes sociais tem hashtag Mário Frias Nunca Mais. Eu queria ler esse post aqui, ó, que a Samantha Schmutz postou. Não podemos aceitar que o deputado Mário Frias represente a extrema-direita e inimigo da cultura, seja vice-presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. É um desrespeito, um ataque à classe artística que foi duramente ameaçada, perseguida e ofendida durante todo o tempo em que esse senhor esteve à frente da então Secretaria Especial da Cultura. É uma nota de repúdio. Perfeito, Roberto. Pô, o cara destruiu a cultura brasileira, agora quer representar alguma coisa? O quê, né? E Guga, você foi muito educado, mas foi uma bela resposta. O cara realmente sentiu. E o seu? O meu é sobre uma coisa, rapaz, sobre um cara que diz que ia trabalhar, que ia pro PL, que ia no primeiro dia de expediente, viu, Guga, do Bolsonaro no PL. Pô, o Valdemar contratou um funcionário, viu? Vou te contar, cara. Pô, aqui funcionário vagabundo, viu, cara? Primeiro dia o cara falta no emprego. Agora, pra quem conhece a biografia desse sujeito, sabe que isso é o normal. Na presidência ele trabalhava quase nada, a agenda dele era ali, chegava ao máximo 4 horas por dia, quando chegava. E no histórico, como parlamentar, no histórico de 30 anos de vida pública, é isso. Valdemar, se deu mal. Só um detalhe, gente. O Bolsonaro tem um histórico de contratar funcionários fantasmas. Então vai ver, ele acha que é assim que tem que atuar também quando ele é um funcionário, quando é a vez dele de trabalhar. E se a arma protegesse, gente, o próprio Bolsonaro não teria entregue a dele quando foi assaltado e estava com o revólver ali em punho e acabou entregando para o bandido, se disse muito apavorado e não conseguiu se defender mesmo armado. E se a arma protegesse, o Bolsonaro não estaria atrás agora de um carro blindado. Ele estaria andando com o 38 dele se garantindo. A arma não protege. E só mais um recadinho. Obrigado a toda a comunidade do ICL, que graças a vocês, além do grande Calejão e do Helder Maldonado estarem em primeiro e segundo lugar lá no Prêmio Best, eu voltei e estou no top 12 ali, estou entre os 12. Boa, garoto! Mas vocês me trouxeram de volta, então obrigado e continuem votando na equipe do ICL lá no IBEST. Não te falei? Essa comunidade aqui é forte. Não brinca com ela não, hein? Vamos ver como é que foi o fechamento do mercado financeiro com Débora Maganha. Oi, Débora, boa noite. Tudo bom por aí? Tá muda, Débora. Agora sim. Agora estamos te ouvindo. Boa. Hoje o destaque dessa segundona ficou com o preço do petróleo, que avançou mais de 6% hoje, depois do anúncio de cortes da produção da commodity pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados, a OPEP+. No final da semana, a organização já tinha noticiado que vai cortar a produção, o que foi confirmado hoje em comunicado publicado por eles mesmos. Então, o corte vai ser de 1,66 milhões de barris de petróleo por dia, e essa medida foi tomada para reduzir a oferta global e, com isso, fazer com que os preços subam e o barril consiga ali ser mantido acima do nível de $80. O preço do petróleo Brent, hoje negociado na ICE, subiu mais de $5, com avanço de 6,31%, levando o barril aí para cima dos $84. Apesar desse aumento levar as ações ordinárias e preferenciais da Petrobras a um ganho de mais de 4%, a nossa bolsa caiu 0,37% hoje, diante das expectativas dos juros futuros que continuam altas. O mercado está temeroso que o preço do petróleo Brent faça os combustíveis subirem
e com isso desencadeia ali uma inflação em cascata. Isso manteve os juros futuros em níveis mais altos e acabou derrubando os demais setores do Ibovespa. Lá fora o movimento foi semelhante. O S&P, por exemplo, conseguiu com as ações do setor de energia, como é o caso da Chevron e da ExxonMobil, adentrar o terreno positivo e fechar em alta de 0,37%, mas nos Estados Unidos a alta do preço do petróleo também começou a preocupar em relação ao potencial inflacionário, o que fez com que os rendimentos dos títulos públicos avançassem e a Nasdaq, né, por ser uma bolsa de tecnologia e mais sensível a essa alta nas expectativas de juros, caísse 0,27%. Eu fico por aqui, mas amanhã eu estou de volta com mais detalhes desse tal mercado. É isso aí, Débora. Obrigada. Boa noite para você. Até amanhã. Beijo. Para vocês também. É isso aí, ó. 8h31. Fechamos a continha hoje. É isso aí. Opa! Ótimo amanhã programa. a gente tem o ICL segunda edição às 7 horas da noite, mas antes, às 8 da manhã, você tem encontro com o ICL primeira edição com Vivian Mesquita, William De Luca e também Eduardo Moreira. E às quintas-feiras também tem Chico Sá. De manhã. De manhã. Então é isso, amanhã a gente se encontra às 7 da noite aqui, mas antes tem ICL primeira edição às 8 horas da manhã. Um beijo, boa noite para todo mundo. Beijo, gente. Tchau, Fiquem tchau. bem. Tchau, tchau.